coisa. Deixa aí, mulher! Sai aí! Mas o que você tem Eu que... tô com fome. Olá, sejam bem-vindos ao canal Delpitec. Eu sou Rafael Delpino e hoje nós vamos continuar com a nossa série de vídeos Eletrônica Digital Analógica. Até agora nós vimos como construir portas lógicas a partir de transistores. E se você não viu isso, eu vou deixar aqui no canto do vídeo um card onde você poderá acompanhar tudo que nós vimos até agora, pois hoje nós vamos entrar num novo momento do nosso vídeo. Nós vamos começar a brincar com essas portas lógicas e montar circuitos digitais mais complexos. Hoje nós vamos começar com o LET-RS ou LET-SR, depende da bibliografia que você utiliza. Para ilustrar, então, nós temos aqui o diagrama do circuito eletrônico, que consiste em duas entradas, SR, e duas saídas, Q negado. Dentro desse bloco aqui, nós podemos ter este circuito que consiste em duas portas lógicas NOR, com essa realimentação aqui muito louca, que vai reproduzir essa saída aqui da tabela verdade. Ou também podemos ter este circuito aqui, que também possui uma realimentação aqui muito louca, que é utilizado com portas lógicas NAND. Notem que as tabelas verdades elas são um pouco diferentes, tá? Uma é o inverso da outra aqui. Se você pausar o vídeo e olhar aí, você vai entender o que eu estou dizendo. Para resolver isso, nós negamos as entradas desta configuração e então a tabela verdade dessa porta lógica aqui será a mesma para esta daqui. Que interessante, não é? Como nós não temos no nosso simulador esse bloco aqui, até se você tiver alguma biblioteca ou souber qual é o nome do componente lá na biblioteca do simulador, peço que você deixe aqui nos comentários, mas eu não achei. Então eu já parti direto para a construção com as portas lógicas, conforme nós podemos ver aqui. E rodando a simulação, já podemos ver que a tabela verdade é representada pelas saídas, né? Então a especificação está correta. E quando nós temos aqui as duas entradas em 1, é uma situação não permitida, pois o Q não é o Q negado, né? Ou vice-versa. E aqui na configuração utilizando a porta lógica NAND, também se comporta da mesma forma, porém a única diferença é que a situação não permitida mantém as saídas em high. Porém, como ela é não permitida, isso não faz diferença na nossa lógica toda. Já para a representação no circuito analógico equivalente, notem que as especificações da tabela verdade são respeitadas e conforme nós vimos anteriormente, como nós estamos utilizando aqui os circuitos analógicos equivalentes com portas lógicas NOR, quando as duas entradas forem 1, as saídas serão 0. Então, como isso é uma situação não permitida, né, as duas entradas em 1, isso acaba não interferindo conforme já dito anteriormente. Se você gostou do que nós estamos mostrando aqui e não quer perder os novos vídeos, inscreva-se no canal, ative as notificações e dê um joinha, pois agora nós vamos fazer o teste na protoboard na prática. Antes de mais nada, eu vou mostrar um fato interessante. Notem que ao energizar a protoboard, a nossa saída Q, que apresenta nível lógico high, e ao reenergizar, a nossa saída Q negado, que apresenta nível lógico high, isto porque nós estamos com as nossas entradas R e S em 0, ou seja, ela assume ali um estado de indeterminação. Então isso mostra o quanto é importante a gente ter uma boa rotina de inicialização para que a gente não tenha esses estados indesejados. Aqui agora então eu vou testar as entradas R e S para que a gente consiga confirmar que as especificações da tabela verdade estão sendo seguidas conforme o estipulado no simulador. E aqui agora eu vou deixar a saída RS em 1 e notem que esse é o estado não permitido, pois as saídas ficam com o mesmo estado lógico, que é 0. É isso aí, galera. Muito obrigado e um abraço. Até mais!